Tem o pastor Evaldo de Jesus, por exemplo, tem uma mente brilhante, brilhante. Eu vou mostrar uma mente brilhante aqui para vocês em relação a... Deixa eu ver aqui, ó. Pega ele aqui. Ó. Deixa eu ver uma mensagem. Vê se está passando aí. A nossa agenda pelo Brasil, mas Deus abençoe. Eu quero... Espera ainda. Eu quero ver, eu quero colocar aqui só a parte do pastor Evaldo de Jesus. Ele é um mestre, gente. Ele tem Academia de Inteligência Bíblica e é um grande escritor. Eu tenho entrevista com ele, foi meu professor, tenho muito orgulho. Mas eu quero mostrar aqui para vocês a questão da inteligência que ele tem, que Deus deu para ele, de recitar, de falar versículos bíblicos para você que não conhece ainda. Olha só. Quero ainda. Ó. Eles estavam em trevas, mas enquanto isso a Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel havia luz nas suas habitações. O mundo está perdido nas trevas, mas você anda na luz. Nós somos da luz, nós temos a natureza da luz. É aqui cheio desta maravilhosa luz, porque está escrito em 2 Samuel, no capítulo 22, e no versículo 29, que Davi disse: o Senhor é a minha lâmpada, a minha candeia que ilumina as minhas trevas. Você vai sair daqui cheio da luz, porque está escrito em Jó, capítulo 22, versículo 28, terminando tu algum negócio dará certo e a luz brilhará em teus caminhos. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus está dizendo para você: pode fazer que vai dar certo, que a luz vai brilhar nos teus caminhos. Você vai sair daqui cheio da luz, porque está escrito em Jó, capítulo 33, versículo 28, que o Senhor redimiu a minha vida de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Está escrito no Salmo 27, versículo 1, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Está escrito no Salmo 97, versículo 11, que a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Está escrito no Salmo 112, e no versículo 4, que ao justo nasce luz nas trevas. Está escrito no Salmo 118, e versículo 27, que o Senhor é a minha luz. Está escrito no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como estou sendo esta Bíblia, levante a sua Bíblia que eu quero ver, levante esse livro que eu quero ver. Aqui é o farol de Deus na sua vida, é a candeia que ilumina em lugar escuro, é o farol de Deus que ilumina nas estradas penetrosas da vida. Quem tem esse farol não anda no escuro, caminha na luz, porque aqui está o farol de Deus na nossa vida. Você vai sair daqui cheio desta maravilhosa luz, porque está escrito em Provérbios capítulo 4, no versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 9, que a lâmpada dos perversos se apagará, mas a luz do justo brilha mais e mais intensamente. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 13, que a luz tem mais proveito do que as trevas. Está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 5, vindo à casa de Israel e mantemos na luz do Senhor. Está escrito lá em Isaías capítulo 10, versículo 17, que a luz de Israel virá ser como fogo e o seu santo como labareda. Está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vai vindo a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Está escrito em Isaías capítulo 60 e versículo 19, que o Senhor será a nossa luz perpétua. Está escrito em Jeremias capítulo 51 e versículo 10, vinde a Sião e proclamemos as obras do Senhor, porque Ele trouxe a nossa
versículo 22, que o Senhor conhece o que está em treva, revela o oculto e o escondido, porque com ele mora a luz. Gente, deixa eu só parar um pouquinho aqui para falar com vocês. Michele, você que nos acompanha, Pastor Erivaldo de Jesus é a maior referência, é conhecido como o homem Bíblia no Brasil. Então, ele consegue recitar a Bíblia inteira. Isso aí é uma dádiva de Deus. Então, é lindo ver uma mensagem com o tema pregado sendo recitado aonde está. Olha o tempo que ele continua ainda falando da Bíblia. Olha aí. Está escrito em Daniel capítulo 5 e versículo 14 que em Daniel se achou luz, sabedoria e excelente inteligência. Está escrito lá em Miqueias, no capítulo 7 e versículo 8: não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha, ainda que eu cair, se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Está escrito em Mateus capítulo 4 e versículo 16 que o povo que vivia em treva viu uma grande luz, e os que jaziam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Está escrito em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 32, que o Senhor é a luz para os gentios e glória do seu povo Israel. Está escrito em João capítulo 12 e no versículo 36: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Está escrito em Atos capítulo 26 e versículo 18 que Vai começar agora, hein? das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de recebermos herança entre os que É estilo único, gente. santificados em Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 13 e versículo 12: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistemos-nos das armas da luz. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 5 que o Senhor trará a plena luz às obras das trevas e revelará os desígnios dos corações. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4 que o Deus desse século secou o entendimento. Michele, semente que Deus deu. Não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Pastor Erivaldo é demais. Vai. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 6 que o próprio Deus foi quem disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Não é para qualquer um não, gente. A glória de Deus na face de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 8: outrora ereis trevas, mas agora sois filhos da luz. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 15 que devemos ser sinceros, inculpados, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceu Ó o pessoal. luzeiros do mundo. Está escrito. Pessoal, vocês olharam a mente brilhante que Deus deu para o pastor Erivaldo de Jesus? Olha, não adianta que aqui não dá para copiar não. Aqui é um tipo de pregador que não dá para copiar. É mente brilhante. Eu sei que Deus dá, mas para ele é algo especial. É muita dedicação, é muita leitura. Ele leu a Bíblia muitas vezes, desde criança, estudando, lendo, e Deus entregou. Eu tenho uma entrevista com ele aqui no canal. Depois vocês vão acompanhar. Eu vou mostrar e vocês vão acompanhar. Mas isso é sensacional. O público ouvindo, parado para ouvir uma mente
com um sermão brilhante. E já vou terminar e vou mostrar a aula. Colossenses capítulo 1 e versículo 12, que devemos dar graças ao Pai que nos fez idôneos para a herança do santo na luz. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 5, vós todos sois filhos da luz. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16, que o nosso Deus é o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, onde homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 10, que pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 17, que todo dom perfeito, toda boa dada vem descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade de Deus, povo adquirido a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito em 1 João capítulo 1 e versículo 5, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Está escrito em 1 João capítulo 1 e versículo 7, que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 8, que as trevas já vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Está escrito em Apocalipse capítulo 21 e versículo 24, que a nova Jerusalém não necessita nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada e Deus brilhará pelos séculos dos séculos. Aleluia, Jesus. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e receba o renovo de Deus para a tua vida. Aleluia, Jesus. Você é luz, você nasceu para brilhar, por mais que saiba mais gente. Gente, estou falando aqui nada mais e nada menos de um príncipe. Falando de um príncipe, pastor Erivaldo de Jesus. Um homem que é simplesmente sensacional. Tem um talento que Deus deu, Deus entregou para o pastor Erivaldo de Jesus. É algo único. Ele fala com convicção, ele tem certeza do que está falando, ele é verdadeiro, ele fala com entusiasmo. Isso ajuda muito. Ele fala com entusiasmo, tem certeza, convicção, fala com o corpo, levanta a Bíblia. Você vê que ele tem uma coisa importante que eu admiro demais. Além da memória, além dele fazer a exposição dos textos, do entusiasmo que ele fala, a convicção nas palavras, fala com amor, e a mensagem tem vida, sabe? E ele leva ali 10, 15 minutos
em cima daquele texto, e ele fala, o que é mais lindo é que ele fala cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e nada pode comparar uma mensagem cheia de poder e cheia de unção do Senhor. Então, eu encerro aqui esta aula de hoje, deste assunto de hoje, mostrando aqui para vocês um grande mestre, um grande pregador, um exemplo no Brasil. Ele usa o corpo, ele fala de um som audível, tem seu estilo próprio, tem seu estilo único no Brasil, tá bom? Então ele acompanha isso. Se você puder seguir o pastor Erivaldo de Jesus nas suas redes sociais, se você puder conhecer, entre no canal dele, conheça as mensagens do pastor Erivaldo de Jesus, conheça a Bíblia do Pregador Pentecostal, gente, que é do pastor Erivaldo de Jesus, a Bíblia da Pregadora Pentecostal. Ele tem muitos livros, esboços de sermões. A Bíblia do Pregador Pentecostais tem mais de 1000 esboços para pregadores. Então vai ajudar você muito nesse assunto. E eu tenho aqui no meu canal uma entrevista com ele. Eu quero mostrar para vocês aqui, e vocês eu vou mostrar, vocês entram no meu canal, vou mostrar aqui no canal Teologia Alcance Todos. Deixa eu colocar o áudio. É rápido. Exatamente, dentro daquele tempo. Eu vou fazer, eu não sei se você vai lembrar, mas eu vou fazer o pastor Erivaldo de Jesus lembrar, porque eu fui até o escritório do pastor Erivaldo, conversei com ele de bom grado me recepcionou, conheci ele há muitos anos, e eu fiz uma entrevista com ele. Está completa no nosso canal, depois vocês assistem. Aqui é só a questão, como nós estamos falando sobre esse assunto, ele mesmo vai falar, tá bom? Então acompanha aí. Eu sentei alguns anos atrás na faculdade até para ouvi-lo falar, e desde acho que 96, ou foi 95, 94, 90, algo assim. Tem tempo, não tem? História. Eu ouvi, eu não lembro aonde, se era em Santo Amaro, onde que era. O pastor Erivaldo de Jesus começou em Gênesis capítulo 1. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O pastor Erivaldo de Jesus pregou a Bíblia inteira. Eu não sei se você lembra, mas ele pregou a Bíblia inteira sobre o Espírito de Deus, todos os versículos do Espírito de Deus até Apocalipse. Por isso que naquela época, quando a gente via o pastor Erivaldo pregando, ficava encantado com a capacidade que Deus deu dele gravar e memorizar os versículos. Pastor Erivaldo, como que funciona isso? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade, eles não conseguem memorizar nem gravar nada. Muito oportuna essa pergunta, pastor Liniberto, porque o Brasil todo pergunta se eu fiz algum curso de memorização. Nunca fiz nem curso de memorização. Na verdade, Deus me deu isso como um dom, aliado à minha dedicação à leitura da Bíblia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar, mas ele só vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. Existe um método que eu até compartilho com vocês agora, muito útil. Por exemplo, eu devo ter em minha casa uns 20 cadernos de 10 matérias, tudo escrito ainda a caneta, né? Então o que é que eu fazia? Eu ia pregar sobre fé, eu pesquisava tudo que a Bíblia dizia sobre fé, de Gênesis a Apocalipse, eu escrevia todos os versículos de fé. Sobre o amor, todos os versículos de amor. Então eu acho que pelo fato de eu escrever sobre quase todos os temas da Bíblia, isso me fez me familiarizar com qualquer assunto da Bíblia, com qualquer tema da Bíblia. Diferente de quem apenas decora. Porque o decoré é aquele que decora para aquele momento e depois esquece. Isso. No meu caso, eu procurei aprender e não decorar. Porque quando você aprende, fixa, então você não esquece mais. Então, uma das dicas é você escrever toda a sua mensagem, se for pregar.
Porque eu descobri, pastor Leniberto, quando você escreve, você faz uma dupla leitura. A leitura dos olhos, né, e a leitura da mente. Então, Deus me deu isso como um dom, foi confirmado por profecia. Né? Eu me lembro rapidinho, uma vez que eu estava pregando, eu senti naquele culto minha mente fluindo de uma forma muito anormal, até eu estava percebendo isso. Quando terminei de pregar, uma irmã entregou uma revelação dizendo: pastor, quando o irmão estava pregando, Deus mostrava em visão uma águia de ouro alimentando o irmão. O irmão ia falando e essa águia ia colocando palavras na mente do irmão. Então Deus manda dizer que a partir de hoje Deus está lhe dando uma mente sobrenatural. E de fato, pastor Leniberto, eu senti que ali foi algo divino, né? Que aliou a minha dedicação ao estudo com o trabalhar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele trabalha em sintonia com o homem, né? Em parceria conosco. Então a gente faz a nossa parte e ele usa aquele esforço nosso, né? Aquela habilidade que você tem natural de alguma coisa e ele aperfeiçoa. Espero que você tenha gostado. A última pergunta, com certeza você está gostando. Eu poderia ficar aqui dias e dias, mas vai ter mais oportunidades. Mas eu vou fazer a última pergunta da nossa entrevista para encerrar. É isso mesmo, vamos ter que encerrar. Última pergunta, tá? Agora, aproveitando aqui, uma palavra para todos os pregadores dessa geração, todos que estão nos assistindo aqui agora no canal. Deus abençoe a vocês que estão nos assistindo. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.